Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse domingo, dia 19, para poder a gente falar de Fluminense 1, Maricá também 1. Mais uma partida sem vitória do nosso Fluminense. E, para ser muito sincero e honesto com todos vocês, já podemos dizer que é uma classificação à semifinal ameaçada. É claro que a gente ainda tem oportunidade, mas próximo confronto é contra a Portuguesa, na ilha. Será que vamos vencer? Essa já, na verdade, é a dúvida que já começa a nos rodear de uma maneira tão forte que nos gera um pouco de apreensão em sabermos se a gente realmente vai conseguir vencer essa partida. Mas quero falar para vocês aqui um pouco sobre o jogo de ontem, tá? Alguns pontos positivos, outros pontos bem negativos e o que esperar das próximas oportunidades, o que esperar dos próximos passos do Fluminense no Campeonato Carioca, que esse é o intuito desse vídeo. É um vídeo pós-jogo, não consegui trazer ele para vocês ontem à noite, devido a alguns problemas que eu tive com o meu celular, mas estou aqui nessa manhã de domingo, tá bom? Então, para quem está chegando pela primeira vez, eu quero estar me apresentando, né? Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, quero te pedir o teu apoio, se você puder, deixa o teu like, se inscreva no canal, comenta e também compartilha para que a gente possa seguir a nossa caminhada aí de bater a nossa meta. Show de bola? Bom, ontem a gente teve estreias no Fluminense 2025. Cauã Elias e também Canóbio. Vamos falar primeiro de Cauã Elias. Foi ele que fez o gol da partida de empate, né? No finalzinho do jogo, lá para os 95 minutos, né? Faltava 1 minuto para acabar o jogo. E bateu o pênalti com muita frieza, com muita técnica, com muita qualidade e graças a Deus fez para poder a gente não sair ontem de Moça Bonita com a derrota. Mas o jogo do Cauã Elias foi muito ruim mesmo. É claro que é o primeiro jogo, né? As coisas vão ter uma tendência a evoluir, a melhorar, mas assim, eu fico pensando que você pode às vezes simplificar um pouco mais as coisas para você ter um êxito melhor. Mas isso é o meu pensamento. Eu não estou lá dentro, eu estou aqui fora. Mas é um pensamento que eu tenho. Então eu vou simplificar. Estou voltando hoje, eu vou dominar e vou tocar. Vou dominar e vou tocar. Vou dominar e vou fingir que vou tocar e vou dar um chute pro gol, entendeu? Então, uma das coisas que mais mexe comigo como um torcedor do Fluminense. Nós vamos ao estádio apoiar o Fluminense. Se o Fluminense não chuta em gol, a nossa torcida do Fluminense ela fica calada. Ela fica chateada, ela fica aborrecida porque o time não está produzindo nada. E aí ontem, quando acontece o gol, a torcida, faltando 50 segundos, a torcida inflama. E aí me vem um pensamento na minha cabeça. Por quê que o time do Fluminense não começa os 5 primeiros, 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos de uma partida tentando incendiar, chamando a torcida para o jogo? É uma coisa que sempre sobrevém sobre a minha mente, sobre a minha cabeça, porque eu acredito que isso funciona demais para poder jogar um ânimo na torcida e também no time do Fluminense e no adversário. Você, de certa forma, intimida o teu adversário. E ainda está faltando muito isso. Eu espero que isso mude para que a gente possa ter um time melhor, mais competitivo e, consequentemente, a gente ter essa sede de ter as vitórias. Então o Cauã Elias foi abaixo ontem, mas foi dele o gol, né? Estreando a camisa 9, a camisa que foi do Ézio, a camisa que foi do Dom Fredon. Então assim, que ele possa fazer muitos gols nessa temporada. Já marcou o primeiro de 2025, primeiro de Cauã Elias, primeiro do Fluminense na edição 2025. Eu torço demais porque sei ainda que é jovem, tem muito ainda que amadurecer, mas torço demais para que ele possa evoluir e nos ajudar demais nesse ano também de 2025, ok? Falando agora de Canóbio. Canóbio fez uma estreia, na minha avaliação, muito boa, tá? Tá chegando agora, não conhece o ambiente, o campo de Moça Bonita é horrível. Então assim, participou demais, correu, sofreu falta. Eu gritei numa hora que ele é puxado forte lá na ponta direita. Era falta para cartão, o juiz não deu. Arbitragem horrorosa, como sempre é fraca a arbitragem do Campeonato Carioca, mas assim, chutou em gol, tá? Teve oportunidade, mas tudo é um primeiro momento. E nesse primeiro momento a avaliação que eu faço é uma avaliação muito positiva. Acho que é um jogador que vai somar e agregar demais com o nosso Fluminense. Agora, para mim, teve uma atuação mediana, não vou falar ruim não, mas o Nonato. Nonato caiu cara a cara com o goleiro num cruzamento, numa jogada bem trabalhada do Fluminense.
Rafael Monteiro cruza para trás, basicamente para o Nonato chegar chapando e o Nonato perde o gol. Então assim, infelizmente, né, Nonato foi hoje um jogador que ficou, digamos que na média para baixo, tá? Se fosse um pouco mais assertivo nas suas decisões finais, poderia, quem sabe, trazer uma vitória para o nosso Fluminense. Fez uma jogada bonita, onde ele sai driblando todo mundo praticamente do Maricá e chuta forte, e o goleiro Dida faz uma defesa muito boa, mas assim, pouca inspiração para o Nonato ontem contra o Maricá. Falando para vocês do zagueiro Ignácio, cara, é um zagueiraço. A gente tem um zagueiro que vai ajudar demais o nosso Fluminense. Um camarada que no primeiro jogo dele, contra, se eu não estou enganado, o Sampaio Correia, ele faz um lançamento, se eu não estou enganado, tá, gente? Pro Sampaio Correia não, perdão, pro Volta Redonda. Ele faz um lançamento pro Freitas e bota o Freitas na cara do gol. E o Freitas perde a oportunidade de fazer o gol pelo Fluminense. Dá uma chapada, mas joga para fora. Também tá tudo no início, né? A gente ainda tá se entrosando, mas um lançamento perfeito de Ignácio naquele jogo contra o Volta Redonda. Ontem jogou demais, tá? Tentou ontem salvar ainda o gol do Denilson, que é um jogador muito rápido do Maricá, mas só que não conseguiu chegar a tempo de fazer essa intervenção da bola e a bola foi para dentro do gol. Mas assim, é um jogador que vai somar em qualidade demais. Hoje nós temos o Thiago Santos e o Thiago Silva, mas o Ignácio surge como um grande zagueiro, e também tem o Freitas, que não é bobo, é um zagueiro mais diferente, meio robozão, entendeu? Mas é um cara que vai ajudar demais o nosso Fluminense. Agora eu quero falar para vocês com relação a Wallace Davi, Isaac e também o Riquelme Felipe. Riquelme Felipe ficou para o segundo tempo e o Isaac teve aquele jogo dele bom, é um garoto que vai amadurecer demais ainda. A gente está falando de um jovem de 17 anos. Isaac, Wallace Davi e Riquelme Felipe. Ontem a jogada do gol do Denilson foi uma pequena falha do Wallace Davi, mas não tem como a gente criminar o garoto, sabe? Porque o garoto perdeu a oportunidade. Não, vamos com calma. São coisas que acontecem, o garoto está gerando confiança dentro dele, entendeu? Isso é importante. Mas aos poucos eu acho que esses moleques vão ser muito lapidados e vão ser grandes jogadores de futebol do Fluminense Futebol Clube. Isaac é um outro jogador que vai ajudar demais, precisa ganhar confiança cada dia mais, entender que ele tem que jogar o futebol dele. Agora, falando de Riquelme Felipe, cara, Riquelme Felipe entrou, ficou um pouco meio apagado no início, mas depois, decisivo, colocou o Luan Brito na cara do gol. E eu falava, bate tirando do goleiro. Gol Denilson do Maricá fez contra o Fluminense com o Vitor Eudes. Bate tirando do goleiro, você tem um canto todo aberto. Mas o Luan Brito chutou em cima do goleiro, que é um goleiro grande, o Dida tirou a bola. Então seria mais uma assistência. Aqui eu já estou falando da quinta, que se acontece gol seria a quinta assistência de Riquelme Felipe. E aí, para variar, o garoto vai no último lance do jogo para dentro da área, cheio de personalidade, e sofre a penalidade, que Cauã Elias vai bater e vai fazer o gol. Então assim, um garoto que, uma joia rara, que também tem que ser lapidada aos poucos, porque tem apenas 17 anos, mas Isaac, Riquelme Felipe e o Wallace Davi são grandes jogadores que o Fluminense está formando na sua base. Show de bola? Quero estar falando rapidinho agora sobre Paulo Baia. Terceiro jogo do Paulo Baia e o terceiro jogo numa avaliação que, tipo assim, tá devendo. Já está devendo porque é um camarada que deveria mostrar alguma coisa, mas por enquanto não está mostrando. Fagner, é o terceiro jogo, ainda está buscando um entrosamento. Eu até entendo, mas eu sempre vou dizer que eu acho que o jogador pode colocar um pouco mais de confiança para que ele possa fazer alguma coisa diferente. Chama a torcida para ele. Ontem ele saiu do campo vaiado. Por quê? Porque está se escondendo do jogo, quando na verdade você está vindo para um Fluminense onde a torcida vai criticar se você for mal, mas ela vai te apoiar se você for bem. Então você chama a responsabilidade, arrisca um chute de fora da área, ele tem essa qualidade, vai para o meio da área e tenta cavar uma falta, porque é jogo de malandragem. Ele não tem uma boa bola parada de falta, então faz isso. Agora, o porquê que não faz? É isso que é ruim. Não dá para eu ficar aqui, criador de conteúdo, né, um youtuber, ficar aqui falando para vocês o que um jogador tem que fazer ou não. Porque alguns de vocês vão dizer para mim assim, você está falando, parece fácil, vai lá no campo e faz, entendeu? Eu penso assim. Se eu estivesse no campo, eu procuraria fazer mais ou menos parecido com isso. Eu tenho que chutar para poder... Só faz gol quem chuta. Só faz um gol de falta quem provocou uma falta para poder ter a oportunidade de bater a falta.
Então você tem que criar oportunidades para poder as coisas acontecerem. Então o Paulo Baier nesse momento está abaixo, mas eu ainda não vou dar nenhuma palavra, bagre, é ruim demais. Não. O campo também não ajuda, mas ele também não está se ajudando. Então está sendo uma coisa e a outra. Vamos esperar os próximos passos, as próximas partidas, para que a gente possa ter uma avaliação melhor a respeito de Paulo Baier, tá bom? Então, ontem pela terceira rodada o Fluminense não consegue os 3 pontos, ficou no empate, buscou empate no finalzinho, agora são 3 jogos, 9 pontos em disputas e 2 pontos conquistados. O perigo de ameaça de ficar fora cresce demais. Por quê? Porque agora só temos 8 jogos para frente. 3 vezes 8, 24. É claro que se a gente ganhar todos, a gente está classificado. Mas o quadro vai se complicando cada vez mais. Então a gente precisa vencer para poder ir diminuindo toda essa, pressão para que a gente possa conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Carioca, tá bom? Fagner, qual é o próximo passo? Volta o time titular contra a Portuguesa? A princípio, que eu quero deixar claro aqui com vocês, o Fluminense vai continuar seguindo esse planejamento. Pode pôr em risco uma classificação? Pode, mas é planejamento, tá? E aí o ano passado a gente se planejou mal, tivemos mais de 50 lesões no ano. E aí a gente reclama de quê? Porque não se planejou direito. Então a gente tem que saber, tem que ser coerente. A gente vai reclamar uma coisa que a gente entende que é certa. Então, se a gente vai fazer um planejamento correto para evitar ter lesões, a gente tem que seguir e voltar só na 5ª rodada. Agora vamos ver como é que faz. De repente surge algum outro jogador na próxima quarta-feira contra a Portuguesa na Ilha. E aí a gente vai seguir acompanhando para poder trazer sempre as novidades para você aqui. Beleza? Mas queria estar te trazendo aqui esse pós-jogo de Fluminense 1, Maricá 1. Maricá chegando a 7 pontos na liderança do Campeonato Carioca. E o Fluminense chegando aí ao seu 2º ponto, sem vitória ainda, mas fazendo o seu gol de estreia com Cauã Elias. Show de bola? A gente volta mais tarde com um vídeo importante. Vamos falar sobre a situação do problema de Paulo Henrique Ganso, para poder deixar vocês também muito bem informados sobre essa situação aqui no canal Meu Tricolor. Tamo junto, um grande abraço, saudações Tricolor.